porta e trouxe aqui para a casa do Senhor. Sabe por quê? Porque um dia Geraldo não vigiou. Porque um dia Geraldo preferiu valorizar as coisas que não mereciam valor. Porque um dia Geraldo falou, não quero ficar mais na igreja não, vou para o mundo. E o diabo tentou matar Geraldo. Mas hoje Deus trouxe como um forte Geraldo para esse lugar, porque a vontade de Deus é que nenhum se perca, a vontade de Deus é que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Mas existem pessoas que são convencidas. Eu não mudo, eu não abro mão do que é o meu direito. Quando Jesus falou com Pedro, Pedro, você precisa se converter. Eu estava analisando a vida de Pedro, irmão. Pedro tinha exemplo de alguém que servia a Deus. Pedro tinha exemplo de alguém que abdicou de tantas coisas para servir a Jesus. Mas por que Jesus falou com Pedro? Pedro, você precisa se converter, porque no dia que você se converter, você vai abençoar a vida dos seus irmãos. A Bíblia nos fala, irmãos, que quando Jesus chamou Pedro, Jesus olhou para Pedro, João capítulo 1, verso 42, Jesus olhando para Simão disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Ou seja, Jesus falou para Pedro o seguinte, eu conheço a tua história, eu sei o teu nome, eu sei onde você mora, eu sei de onde você vem, eu sei tudo isso. Eu sei que você é Simão, que o seu pai é Jonas, eu sei o teu passado, eu conheço a tua história, mas eu tenho para você um futuro diferente. O teu nome agora será Pedro, ou seja, Jesus falou, agora tu serás pedra. Jesus estava dizendo, eu vou mudar a tua história. E sabe o que Pedro fez? Aceitou o desafio de Jesus. Pedro não falou, não Senhor, eu não te conheço, que história é essa? Não, eu vou continuar sendo o Simão, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, eu não quero ouvir o que o Senhor está mandando. Não, Pedro aceitou o desafio de Jesus. A Bíblia nos fala, se você quiser anotar essa passagem, Lucas capítulo 5, verso 11, diz que lavando as redes e levando os barcos para a terra, eles abandonaram tudo. Ou seja, Jesus estava pregando no mar da Galileia. Jesus precisava de um barco emprestado. Pega o barco de Pedro, usa o barco de Pedro como púlpito, como altar, prega para aquela multidão. Depois fala para Pedro o seguinte, você foi tão generoso comigo que eu quero te abençoar. Aprenda esse princípio. Nunca Deus vai ficar devendo nada a você. Deus não fica devendo nada a ninguém. Aquilo que você faz para o reino de Deus, você vai receber 100 vezes mais nessa terra e muitas vezes mais na vida eterna. Palavra do Mestre Jesus Cristo. A Bíblia diz que depois que Pedro empresta o barco para Jesus, Jesus agora fala, Pedro, vamos mais para dentro, toca o barco mais para o fundo. E Pedro ficou espantado, falou, Senhor, nós já pescamos a noite toda, não apanhamos nada, eu entendo de pescaria, mas sob a tua palavra. Sabe o que Pedro estava demonstrando ali, irmão Fernando? Que ele acreditava no que Jesus falava. Querido, quem acredita no que Jesus fala se converte a cada dia. Quem acredita no que Jesus fala não fica fazendo queda de braço com Jesus, porque ele sabe, Jesus sempre tem o melhor para mim e para você. Aleluia. Aleluia. Eu fico bobo, irmãos, com os crentes que tem aí, que fica fazendo queda de braço para o Senhor. O Senhor fala, meu filho, abre mão disso, esquece isso, perdoa, libera perdão, eu quero te abençoar. Não, mas ele não desce. Está tudo bem, mas quando eu lembro dele, me dá nó. Já viu gente que está tranquilo, rindo, feliz, mas quando lembro, quantos anos tem isso? 20 anos atrás, meu irmão. Deixa de bobeira, meu irmão, deixa isso para lá, se converte hoje. Quando Jesus fala alguma coisa para você, Jesus tem algo melhor para você. Recebe o novo de Deus, recebe o melhor de Deus para você, querido. Pedro não ficou discutindo com Jesus, não. É para jogar a rede, eu vou jogar. Aí Pedro jogou a rede. A Bíblia diz, irmão, que era tanto peixe que precisou outro barco para ajudar. Aí alguém fala assim, puxa vida, que salário bom que Pedro recebeu.
emprestou o barco um pouquinho para Jesus e depois trouxe 2 barcos cheios de peixe. Meu irmão, Pedro valorizou mais estar com Jesus. A Bíblia diz que ele deixou o barco cheio de peixe, a rede, largou tudo lá na terra e foi seguir a Jesus. Para mim, Pedro estava convertido. Para Jesus, Pedro precisava se converter mais ainda. Pedro era um homem que dava exemplo. Se você abre a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 6, versos 68 e 69, Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro demonstra para mim que ele estava convertido. Quando todo mundo foi embora, quando todo mundo abandonou Jesus, a Bíblia diz que naquele dia Jesus teve um discurso mais duro, mais direto. Jesus foi mais assertivo naquele momento, Jesus foi direto no assunto. A Bíblia diz que todo mundo foi embora, e quando Jesus olha em volta, estavam os 12 apóstolos. Aí Jesus, irmão Osvaldo, voltando para eles, faz uma pergunta: e vocês, não querem ir embora não? Irmão Pedro, naquele momento, parece-me para mim que ele estava convertido. Irmão Pedro fala assim: não, Senhor, nós não podemos ir embora. Nós vamos para onde, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Se a gente for embora, Senhor, acaba tudo para a gente. Nós não podemos ir embora, porque o Senhor é referencial na nossa vida. Para mim, irmão Pedro estava convertido. Mas Jesus naquele dia falou: Pedro, você precisa se converter. Você encontra outra referência na Bíblia. Lucas capítulo 9, versos 18 a 20. A confissão de Pedro. Naquele dia, Jesus junta a turma e Jesus pergunta: vem cá, o que eles estão falando a meu respeito? O que eles estão falando a respeito de Jesus de Nazaré? Aí um grupo disse: olha, Senhor, tem uma turma aí que está dizendo que sou um profeta, um dos profetas. Tem alguém que está dizendo que sou Elias, Jeremias, um dos profetas. E vocês que estão comigo o tempo todo, qual é o depoimento de vocês? Aí Pedro pulou na frente e falou: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro demonstra para mim que ele sabia que era Jesus. Pedro demonstra para mim que ele estava convertido. Mas naquele dia Jesus falou para Pedro: Pedro, você precisa se converter. Muitas das vezes nós olhamos para nós mesmos: ah, mas eu sou pastor da igreja. E Jesus está falando: você precisa se converter. Mas eu sou o diácono, líder da equipe da igreja. Mas você precisa se converter. Mas eu sou o dirigente do grupo de oração. Mas você precisa se converter. Mas eu sou o maior dizimista dessa igreja. Mas você precisa se converter. Mas eu faço visita, eu canto, eu oro, eu prego. Mas você precisa se converter. Eu preciso me converter a cada dia. Porque a cada dia que eu vou me convertendo, Jesus vai ampliando as vitórias da minha vida. Querido, se você não se converter, você não vai experimentar algo maior de Deus na sua vida. Mas se você se converter hoje, se prepara, tem uma porta aberta para você, tem uma vitória tão grande para você. Porque quando a gente se converte ao Senhor, a gente se aproxima, a gente se torna íntimo do Senhor e a gente recebe o melhor do Senhor. Lembra de Saulo? Perseguidor do Evangelho. Mas quando Jesus olhou para Saulo, falou assim: esse cara aqui, ó, se ele se converter, ele pode ser uma bênção na minha mão. Irmão, de repente você olha para alguém, você fala assim: esse aqui, nem Deus dá jeito. Mas se você olhar com o amor que Jesus olhou para Saulo, você vai falar: o dia que Deus converter esse homem, essa mulher, vai dar muito fruto no reino de Deus. Aquele que mais te persegue, aquele que mais apronta com você, Deus tem um amor tão grande por essa vida, e Deus quer te usar como canal para converter a vida dessa pessoa. Porque quando Deus me converte, através da minha conversão, Deus pode converter outras pessoas. Amém ou não amém? Amém. Saulo era perseguidor, mas o dia que Saulo teve um encontro com Jesus, a vida de Saulo foi mudada. O nome já não era mais Saulo, agora era Paulo, pregador do Evangelho. Não era Saulo, perseguidor, agora era Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E Paulo foi se convertendo de tal forma
que um dia Paulo falou: para mim, se morrer é Jesus Cristo, e se viver é Jesus Cristo também.